Olá, eu sou a Mirella, arquiteta no Afeta Arquitetura, e esse é o nosso podcast Espaço Emocional. Hoje eu tô aqui com o Zé, meu amigo de longa data, e eu tô muito feliz de ter ele aqui comigo pra gente falar de um tema que eu ainda não coloquei um título, entendeu? Acho que até o final do pod a gente vai resolver qual vai ser o título. Fechou? Pode ser, vamos fazer? Massa. Isso, quando terminar a gente mete um título, porque a gente ainda não sabe qual é. Tá massa. Então não dá pra falar aqui pra vocês qual vai ser o título, mas é isso. O Zé trabalha com arquitetura. Interiores e o projeto também. Fala um pouquinho sobre o teu processo no Casa com Zé. Meu processo no Casa com Zé, eu vou trazendo aí. Eu tinha um escritório, né? Eu era associado, eu tinha o formato tradicional de escritórios, foi um grande sonho e tal. Chegou na realização. Quando a gente passa ali pelo processo da pandemia, eu e a minha sócia, nós resolvemos que cada um pode seguir o seu caminho. Sim, né? carreira solo. Carreira solo. Eu estava já num processo dentro do próprio escritório, assim, de que eu não me identificava muito com aquele sistema, né? E eu lembro que um dos sentimentos que eu mais tive depois de que a gente terminou a sociedade, cada um seguiu o seu trabalho, foi uma grande saudade de mim. Eu cheguei a me emocionar na época, eu tive uma grande saudade de mim, de como eu atendia as pessoas, como eu gostava de ser eu na relação. Porque isso tudo vai dentro de um lugar que eu comecei a entender do que significa fazer o lar das pessoas para mim, né? Como fazer o lar de alguém se eu não tenho um afeto. Ai, amigo, eu penso muito nisso o tempo todo, tá? Vivi um negócio muito parecido também. Né? Como que eu não tenho afeto e que se eu vou entregar um produto ali, tipo um projeto só, digamos assim, que já é algo bem complexo, com certeza, mas despido de sentimento. A empresa... Essa coisa de separar o CPF do CNPJ, que eu acho que não existe, porque daí tu entrega projetos pobres, né? Isso, tu entrega simplesmente a solução, mas e aí? E a relação da pessoa com aquele espaço? Isso. Tipo, é o que? É um cenário ou é uma casa? O que eu vou querer proporcionar aqui? Qual a vivência, né? E aí o Casa com Zé é onde tu coloca em prática essa tua vontade de fazer uma arquitetura do teu jeito. Do meu jeito e do jeito da minha relação com aquele ser que está me convidando, porque hoje eu chamo isso, é um convite. Não sou contratado para fazer a casa de ninguém, eu sou convidado para entrar na casa das pessoas. Eu achei lindo. Eu achei lindo. E realmente eu de fato quebro até com isso, assim, que o escritório solicita, né? Que é a coisa do contrato, tudo e tal. Não tem, amiga. Todos os meus clientes pós-escritório, eu não fiz um contrato. Eu simplesmente, ali na nossa amarração, a gente se acertou. Sério? Dentro dos valores. E foi vivendo. E foi vivendo. Uma coisa bem orgânica. Bem destituída de processos burocráticos. Nada a ver com o escritório tradicional. Nada a ver com o escritório. E daí, o que acontece? Eu tinha só o meu Instagram ali, que é uma coisa que estava meio confusa, fotos Sim, tipo o meu, assim, não existe... O meu tá abandonado, tô tentando agora reviver. Eu tive um ranço de Instagram. Justo por isso. Tive um momento de ranço ali com o Instagram, eu queria elaborar de novo, mas eu monto ali o Casa com Zé para poder dar uma divisão assim entre o meu trabalho assim que eu faço a casa das pessoas e outros que eu gosto de fazer, tipo foto de cidade. A fotografia também. Fotografia que incrível. Quando estava tudo junto, eu estava perdendo essas criações, estava tudo misturado. Eu dei uma organizada nesse rolê. E cria o Casa com Zé, porque eu queria uma coisa bem simples mesmo. Eu queria que as pessoas chamassem o Zé para fazer a sua casa. Eu amei, tá? Eu amei esse nome, achei fantástico. Achei fantástico. Como é que um projeto de arquitetura, uma reforma, afeta a vida das pessoas, falando dos aspectos emocionais, que é um pouquinho disso que tu tá chamando, da pessoa tá te convidando para entrar na casa dela, né? E como é que tu acredita que se estabelece esse processo, assim? Por exemplo, aqui eu tive um problema imenso comigo, assim, sabe? Do tipo, eu estava muito infeliz. Muito infeliz.
na minha entrega, porque a gente vai aceitando o que o cliente vai falando, aceitando, contas a pagar, não sei o que, quando tu vê toda a tua parte criativa, toda a tua... Foi com Deus, sabe? Foi embora e tu vira um desenhista do cliente, sabe? Tu vira essa pessoa. Sim. E aí eu falei, caramba, esse não é o meu público. Eu tô trabalhando com um público que não é o meu. Porque o meu público, ele vai valorizar a arquitetura do jeito que eu valorizo. Então, meio que esse podcast é inclusive para isso, para eu conseguir me conectar e conversar com esse público que acredita que tem que conviver com o espaço, que tem que viver melhor com ele para ter uma vida mais confortável, bem-estar, enfim. E aí nesse processo que eu fiquei assim, depressiva, sabe? Que você fica com depressão por fazer móveis de anduia, eu brinco, tá? Eu brinco que eu entrei, o de anduia me deu depressão. Mas ele permite isso, né? Cara, eu fiquei depressiva. Quando eu cheguei no 5º ano seguido, fazendo projetos de anduia, eu fiquei assim, deprimida, entendeu? Fiquei com depressão. Depressão de anduia. Eu não quero usar cor pra não enjoar, né? Dizem, né? Cara, será que não enjoa de ficar sem cor também? Não, mas assim, é aquele cliente que não quer usar e tá tudo bem. Sim, claro. Só que ele não é o meu cliente, entende? E aí, nesse ponto é que eu tava me perdendo, porque eu falei, poxa, eu não tô conseguindo... E aí, o que acontece? Você vai postando no Instagram projetos de anduia, vem o quê? Mais gente querendo projetos de anduia, porque a pessoa olha que lindo que ela faz projetos de anduia, quero mais de anduia. E aí você entra no bololô, entendeu? E fica perdido ali. Sim. Então, eu ferrei os meus aspectos emocionais, sabe? Ferrei a minha cabeça. Tu se agrediu para atender a demanda. Eu me agredi para atender a demanda. E aí eu percebi, poxa, tem gente que não percebe isso, mas eu percebo e eu quero fazer uma arquitetura diferente. Então, quando é que foi que tu te deu conta que tu queria fazer uma arquitetura diferente? Porque tu se ligou que esses aspectos influenciam o emocional e o mental das pessoas. Quando é que foi? Começando ali do final da tua fala, amiga, eu acho que a primeira coisa que acontece, como qualquer outra relação, lógico, falo de um lugar meio de, vamos dizer, privilégio, no sentido de eu conseguir ter essas relações, mas eu acho que a gente vai construindo isso até chegar, né, no trabalho. Mas é um match teu com o cliente. É um encontro. Sim. A partir da ideia que eu percebi, eu percebo que aquele lugar é o encontro. E começa, nesse ponto, você entrar na vida da pessoa e entender um pouco seus medos e tal. E desenvolver também uma confiança, né? A pessoa desenvolver uma confiança em ti. Aliás, ela está entregando a casa para te fazer, digamos assim. Quando ela entende que a tua loucura ou a tua criação ela é segura, quem sabe ele consiga ousar, quem sabe consiga usar. Alguns não, mas esse, como tu falou, esses não são as relações que eu quero manter. Nem vamos botar tanto no lugar de cliente, a gente tem que botar porque a gente no fim vive disso, né, desse serviço e tudo e tal, mas digamos, estabelece a relação para além disso. Tu começa a construir. O projeto, para mim, também, ao meu ver, eu não falo nunca no lugar do... Vou botar como arquiteto, né? Embora eu não seja. Do lugar do arquiteto ou grande criador, né? Que chega aqui promovendo modificações e tudo e tal. Não, o projeto é feito por nós. E, inclusive, essa minha consideração, ela vai nós até o profissional que executa. Sim, né? sim. Porque esse profissional também é parte do processo, parte fundamental do processo. Uma parte enorme que, inclusive, pode estragar com o nosso trabalho. Com o nosso trabalho, com a nossa imagem. Pode valorizar, pode tudo. E ele tem que ser considerado até como pessoa que faz, digamos, como artista também, digamos assim. Não adianta eu chego ali no SketchUp, no AutoCAD, posso botar o porcelanato que eu quiser, mas se a pessoa não souber fazê-lo... Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Digamos assim.
Bom, mas isso eu já fugi um pouco do tema principal. Normal, o nosso rolê aqui é fugir do assunto. Mas eu acho que é isso, amiga, o match, sabe? A partir do momento que a gente dá o match com a pessoa que te convida. E até não é a proposta de orçamento, assim, ó. A minha proposta de orçamento, ela é bem desconstruidinha também. Eu boto bem ali as coisas, projeto, anteprojeto, valores, o que vai contar, não sei o quê. E no final eu boto alguma coisa que eu sinta que eu tenho que falar com aquela pessoa. Entendi. Tipo, no sentido assim, um textinho, olha, a gente vai fazer um projeto juntos, vai ter emoções, não sei o que. A partir do momento que tu abre a tua casa para eu entrar, para que eu possa gerar modificações, estabelece uma relação entre nós. Amigo, isso daí tu trouxe da psicologia também, Sim, né? total. Isso aí tu trouxe do tempo que tu fez psicologia, tu já meteu uma terapiazinha ali no teu processo, né? Total. Eu vejo muito sobre essa ótica. Top demais. Eu falei sobre isso com a Flora num podcast atrás, sobre isso, ela é psicóloga, e aí a gente estava comentando, né, sobre essas relações de mudança e como a arquitetura interfere, assim, como a arquitetura às vezes é essencial para um processo de mudança. Por exemplo, a pessoa se separa, né? E aí, aquele lugar tá cheio de significado de uma relação anterior e carregado de lembrança. E pra pessoa seguir em frente, não tem como ela mudar só mental. Ela tem que mudar o físico também, sabe? E o físico e o mental, eles estão sempre vinculados. Outra coisa que eu comentei, eu ainda quero fazer um assunto só sobre isso. É sobre a depressão e a arquitetura, sabe? Sobre como as pessoas meio que não se dão conta quanto estão relacionadas. Porque tu podes ver que ela... Um dos primeiros sintomas da depressão que tu percebe é quando a pessoa deixa de lavar a louça, tirar o lixo e arrumar a cama e fazer pela própria casa. Sim. Então, assim, essa vontade quando ela se esvai completamente, sabe? É um sintoma, porque tu tá vinculado com o teu espaço. Totalmente. Quando tu não cuida mais do teu espaço, é um alerta. Eu não tô me cuidando mais também. Sim, com certeza. Então eu acho que tem um vínculo aí que a gente pode conversar uma outra hora sobre isso. Porque, poxa, eu acho que isso é um tema que a gente discute. A gente vai pra sempre, né? Meu Deus, mas tá totalmente ligado com isso que a gente tá trazendo, isso. Mas é um braço. Eu ia dizer, é um braço pra gente conversar. Com certeza. Aqui, quais são os cuidados que um arquiteto deve ter quando ele vai entrar na vida do cliente? O que tu acha que... Queres continuar? A tua pergunta te cortei, amiga? Não, pode responder. Então... Essa é bem difícil, né? Ela é difícil, mas eu tenho ela elaborada, assim. Eu então, acho por isso que eu deixei pra ti essa bola. Então, tá. Amiga, essa frase que eu digo já de entrada, a gente tem que pedir licença para entrar na casa de alguém, né? Então, tu tem que fazer ali essa licença, tu só consegue pedir também porque ela tem um lugar, né? Digamos assim, quando tu identifica quais as formas, quais os medos, quais os receios do cliente, né? Porque a obra, ela já é algo assim que geralmente deixa a galera de cabelo em pé, né? Digamos assim, e assim, processo não tem como. Não tem como. Obra é problema com todo mundo, não é ninguém especial. É isso aí. Eu desmembraria em alguns pontos. A pessoa que reformou a sua própria casa, a pessoa que saiu da sua casa para ir para outra, entendesse? Tipo, existe vários lugares, mas sempre um é muito preponderante, assim. Você está mexendo na minha vida vai mudar a partir de agora. Desde nós nos relacionamos com a nossa casa, assim como nós nos relacionamos com o nosso corpo e a nossa mente. Sim. Tá bem relacionado com o que tu falou da questão da depressão. Daqui a pouco eu já não cuido da casa, alegria, tuas coisas estão impressas não cuido do ali. corpo e tudo tal. A casa é o mesmo lugar. Então, você se relaciona com a sua casa, com as qualidades que a sua casa tem e com os problemas que ela tem. Sim. Também, né? Eu tenho uma amiga que a gente faz uma relação assim, que eu reformei a casa dela, a gente fez um trabalho lá. A Gabi, gata, tu não é a Xuxa, mas eu vou mandar um beijo pra Gabi. Adoro minha amiga. Gabi, beijo. Quase morri agora com o Gabi.
A gente tem uma analogia assim, ai amigo, a gaveta agora freia, eu jogo a gaveta, porque reformamos a casa dela, temos gavetas com amortecimento. Ai, a gaveta agora freia. Cara, eu nunca mais quero uma gaveta emperrada na minha vida. Cara, isso, essa gaveta emperrada já tem todo um sintoma ali, né? Todo. Mas que ela me falando isso, teve um contexto que é que ela ficou muito resistente, porque elas foram viajar, ela e a esposa, a companheira, a gata dela, elas foram viajar enquanto a obra estava rolando. Sim. Então elas saíram, deixaram um apartamento, e quando elas voltaram, elas encontraram outro apartamento. Cara, isso é um nível de confiança muito extremo. Muito extremo. Muito extremo. Mas ali não tinha o cheiro delas, não tinha as coisas dela, estava tudo revirado. Elas chegaram, embora estivesse bonito, ainda não finalizado. Elas não tinham se apropriado do espaço. Não era a casa delas mais. Não tinha personalidade, porque não tinha vida ali. Claro, olha, e a casa antes, com todos as resolutivas que a gente trouxe para o espaço, com a qualidade do que elas queriam, de que vinha como uma referência, mesmo assim não era o lar delas. Sim. Eu tenho uma analogia bem legal que eu faço com isso que eu fiz, uma compreensão. Quando eu era moleque, assim, deveria ter, sei lá, 17, 18 anos, eu tinha uma amiga que ela viajava para a casa dos pais, ela não morava, ela fazia UFSC aqui, ela era do Rio Grande do Sul, a Ana. E ela me deixava o peixinho beta dela. E ficava o peixinho beta uma semana comigo. Conseguia cuidar de um beta? Eu tentei, né? No final ele veio a óbito. Lógico, todo beta morre. Eu já fiquei assim, caramba, tu manteve um beta vivo. Mas foram várias vezes, eu não matei ele de cara. Sim, assim, sim, né? não foi de primeira. Não foi de primeira. Sim, ele durou. Mas durante o que eu fazia, né? Eu queria dar o melhor para ele, queria dar o melhor pro beta. Então vamos trocar toda essa água, vamos purificar o espaço. As ideias ótimas da criança. Sabe, eu peguei e joguei toda a água dele fora e botava uma água filtrada, nova, límpida. Com gosto da minha casa. Daquela água que eu, gosto, né? Tipo, que é inodora, insípida, tudo, né? De bom. Gata, ele passava assim uns 3, 4 dias, tipo... alucinado, bad trip total. Sim, não respirava, amigo. Não respirava. Não, ele respirava, mas eu fui entender depois que as bactérias que ele formula na água é o espaço dele. Sim. Ele cria com o cheiro dele, sei lá, com o cheiro não tem nada. Cheiro de beta. Cheiro de beta. Ele cria uma atmosfera junto com a água ali, que ele se relaciona com aquilo. Quando tu muda toda a água, não é mais a casa dele, é outro lugar. Essa água não é minha, entendeu? Eu tinha que mudar pouquinho, aos pouquinhos, não tudo. Exato. E isso é a relação nossa com o nosso espaço. Essas meninas, quando elas chegaram em casa, eram betas numa água nova. Numa água nova. Olha que loucura. Porra, achei foda isso. Tem que pedir licença para entrar na casa das pessoas, e durante todo esse processo também dar conta emocional para o cliente. Olha, é assim, ser compreensivo, no sentido de que vai vir ansiedades daquela forma. Lógico, tem ansiedades que se passam, mas tu tem que respirar fundo. Eu acho que faz muito parte da nossa profissão. Segurar firme, pelo menos dar essa sensação para a pessoa. Segura firme na minha mão, vai dar tudo certo. Porque quando a pessoa vê a casa destruída, meu Deus, né? Como é que vai ser montar uma casa de novo? Aconteceu isso, assim. Tipo assim, antes eu tinha uma casa que pelo menos eu podia morar dentro. Agora eu tenho entulhos. Eu tenho entulhos. É bem isso aqui complicado. vai ficar bom, vai funcionar de novo. Só estou vendo tijolo aqui demolido. Estou apavorada. E aí vem essa parte que eu estava falando do peixinho beta junto com a água e tal, que tu comentou uma coisa que eu acho que consigo linkar bem com essa linha aqui pra gente organizar o tema, que é trocar a água aos poucos, né? E aí tem essa parte aqui das resistências emocionais do cliente. Sim. Sabe? Quantas coisas vincula até com aquele meu rolê de depressão do Gianduia, também com isso, sabe? Sim. Quantas coisas o cliente bota de resistência no processo de projeto dele, porque ele não está pronto para fazer um projeto. Isso. Eu falei até com a Flora no nosso outro podcast sobre quantos clientes que eu peguei ao longo da vida que estavam em processos de mudança,
que o ideal seria a pessoa estar fazendo uma terapia junto e ela só foi fazer uma reforma, entendeu? E aí ela vem com toda aquela demanda de terapia mesmo. Que seria ideal ela estar trabalhando aquilo num outro contexto. Porque aqui a gente valoriza muito a terapia, tá? É pra todos, façam. Então, assim, seria incrível ela estar fazendo a reforma junto com o processo de terapia, de fato. Total. Porque aí metade daquelas resistências, né? De que cor eu vou colocar, eu vou manter tudo neutro porque eu tenho medo de ousar, porque eu tenho medo de ser quem eu sou, ou porque eu quero agradar as outras pessoas, ou porque eu vou fazer porque tá todo mundo fazendo, porque é a moda, porque é a tendência, porque é isso, porque eu vi na casa de um amigo, sabe? Vem uma quantidade de resistência pra gente trabalhar. Sim. Que a gente no nosso processo, a gente tem que ir ali, sambando, né, amigo? Pra não ficar uma coisa esquálida também, tipo... A gente tem que sambar porque a gente precisa agradar a pessoa e a gente precisa também entregar um projeto que se adeque assim, várias, inúmeras vezes, tá? Eu faço um briefing, a pessoa vai lá e responde no briefing o que ela gosta. Tem um episódio muito emblemático que eu comento sempre, que é o seguinte: a mulher colocou lá que ela queria tudo clean. Na cabeça dela, ela era clean e branca. Vamos de clean e branco, né? Eu falei, cara, não tem como as pessoas ser clean, mas beleza, né? Meti um clean branco. Quando eu apresentei o projeto, tu vê na face da pessoa ela ficando gélida e decepcionada. Sabe? Porque o clean e o branco são lindos no Pinterest, em outras referências tem que dar visuais base dela. pra aquilo também. Mas ela não tinha nenhuma referência, ligação com aquilo, entendeu? Então, pra ela, o clean e o branco era decepcionante. Foi decepcionante. Aí eu falei, perfeito, posso fazer então uma coisa que eu acho que tem a ver com aquilo que tu vais gostar? Ela falou, tá. Mas já tipo assim, aquele tá do tipo... vai dar errado. E aí, cara, sério, a gente foi para o oposto, tá? Chumbo, preto, um negócio... A mulher falou, porra, era isso. Tá, não. Era o oposto do negócio que ela queria. Só que ela não conseguia verbalizar. Na resistência do que ela compreendia como um projeto bonito... Era uma outra coisa. E quantos clientes eu tenho assim, sabe? Vamos colocar uma cadeira verde. Ai, não, porque... vai que eu enjoo, vai que... Ai, cara... Cara, a vida... A terra é colorida, o céu é azul, eu vejo o céu todo dia, eu não tô enjoado. Eu fico puta com esse rolê do tipo assim, vamos fazer... Porque essa resistência à cor, né? É uma resistência, a gente é brasileiro, a gente vive cor, a gente tem um espaço tropical, a gente... e todo Mas mundo... é porque, eu posso complementar? Lógico. Eu vejo muito assim, às vezes, tipo, a pessoa vê no Pinterest uma parede vermelha. Não, a parede vermelha bonita. Vermelha é uma cor difícil, é uma cor forte, né? Digamos assim. Mas daí botou quadros, fez lá um esquema com todo aquilo, ou roxa, ou umas cores, vou falar de cores mais polêmicas, fortes, né? Digamos assim. Tipo, mas daí o cara vê, tem uma parede livre, essa parede da TV, aí ele bota uma parede vermelha atrás da TV. Digamos assim, vai ver TV com aquela parede vermelha. A pessoa... vai ficar louco. Vai ficar louco? Vai ficar louco, vai cansar. O nosso trabalho, ele tá aqui, e a pessoa tem que confiar que a gente vai saber usar a cor. E vai posicionar, no lugar correto, que ela fique estratégica, que ela fique interessante ali e tal. Porque tudo é uma medida, né? Tudo é uma medida, até o branco é uma medida, né? Sim, digamos porque o branco assim. Uma madeira é uma corre. medida, tipo... E o teu trabalho ele se faz dessa arte de equilibrar as cores, as texturas, o sentimento, a iluminação que tu quer dar para aquele lugar. Só que o cliente, o cliente não entende isso, né? Ele não sabe que é esse... Mas aí faz parte da resistência dele, né? E a resistência dele também é... Faz parte da resistência. Olha só, agora eu vou viajar, tá? Vai lá. Às vezes a resistência da pessoa em trazer a personalidade dela pra casa dela porque ela própria não sabe quem ela é. Nossa, isso aí é muito profundo. Peraí, deixa eu dar um gole d'água. Ela não se conhece, amigo. Ela não sabe o que ela gosta. Quantas pessoas eu pego aqui que não sabem o que gostam? Elas estão atravessadas por outros gostos, né? Digamos Exato. assim. O que vão pensar se eu fizer isso? Mas será que vão gostar?
Tipo, existe muito esse Nossa, fator. eu conheço, assim, casas e casas e mais casas que tu olha assim, tipo, é uma linda casa de revista e só. Sim, um cenário. Um cenário. Uhum. Não tem nada da pessoa Não tem ali. nada da pessoa. Porque a pessoa não sabe nem o que ela gostaria de colocar. Aí ela bota só o que tá na moda, só o que tá todo mundo usando, entendeu? Essa coisa de entregar também o projeto pronto, né? De tu fazer um projeto... Eu sou muito contra. Nossa... Aquelas assim. Tá pronto, tá finalizado. Cara, Amigo, não, a vida é movimento, não é? Movimento. Tipo, daqui a pouco tu troca um quadro, tu troca uma arte, põe uma arte lá, põe uma arte cá. Eu falei também, gente, botou uma cadeira verde, não gostou, daqui a 2 anos tu troca. Vai ficar a vida inteira com a mesma cadeira, não vai, entendeu? Ou troca o tecido, se der, ou vende, bota outra. Não vai porque tu vai viver ali, vai manchar a cadeira, as crianças vão sentar, vão riscar, vai acontecer mil coisas. Mil coisas. Não vou casar. O ambiente asséptico não existe, não existe, né? Não existe. Não existe. E revistas e plantas modificam muito a casa, né? Daqui a pouco tu põe um vaso com uma espécie, daqui a pouco tu põe outro com outra. E assim vai fazendo... É dinâmico, né? É dinâmico. O processo quando de é projeto pronto, vira loja, né? Vira cenário, né? É. Quando tu entrega uma coisa pronta. Exato. Assim. É uma coisa cenográfica, daí a pessoa tá lá, ela mal vive ali, né? É, isso. Ela fica Cadê com medo. ela ali? Ai, será que eu posso botar um porta-retrato Pois aqui? é. Amado, tua casa? Bota o que tu quer. Ai, mas será que é brega? Isso. Gente, brega é não fazer o que eu quero dentro da minha própria casa. Isso, entendeu? claro. Como assim? É brega. É o teu lugar, é o teu espaço. Sabe? Né? O que tu acha que eu devo botar aqui que combina com isso aqui? Eu não sei. O que é que tu acha, né? É isso. Tem que ter todo mundo junto trabalhando no projeto, né? Sim, total. Às criar vezes história já. Tem já cliente que quando o cliente vem, ele vem assim, ó, Zé, faz uma casa pra mim. Sim. Tá errado. Meu Deus, Nossa. é difícil até de criar. Não tem como criar pra essa Pois pessoa. é. Porque ela quer que tu resolva todos os problemas dela. É isso, porque também tu fica muito... Ela gosta de clássico, ela gosta de contemporâneo, ela quer bambu, ela quer telhado E ela de não quer te ajudar a falar, ela quer que tu entregue uma solução pra ela. Os limites também definem o projeto, né? Exato. Consegue dar forma. Porque tudo na nossa cabeça fica muito etéreo, né? A gente vai fazendo, criando, mas a gente tem que ter uma linha de raciocínio para poder ir, digamos, moldando a arte, né? Digamos assim, né? Exato, para entregar alguma coisa que se encaixe, né? Dentro do desejo daquela pessoa. Existe um outro exemplo bem interessante que fala sobre as resistências. Eu acho que do que significa aquela arquitetura para alguém, e eu senti isso quando eu converso com uma cliente. É uma delícia atendê-la, a gente troca um monte de ideia, e quando a gente fez o projeto, que eu não tenho mais escritório, meu projeto hoje é feito no lugar onde eu vou executar o projeto, né, com a pessoa curtindo a casa dela, às vezes. Tipo, teve uma que foi a Casa Iemanjá, que é uma casa que eu amo. Ai, assim. é linda essa casa. Linda a casa. Linda. Foi um ponto de virada na minha vida, assim, de como eu gostaria de trabalhar. De trabalhar. Isso, aquilo ali foi quando falou, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Ali foi o ponto de virada. E a gente, na Casa Iemanjá, eu acompanhei desde a compra da casa com a minha hoje amiguíssima Marcela. A gente sentou na varanda da casa ali, antes da casa ser reformada, e eu levei o computador, anotei algumas coisas, levamos um vinho. E o que tu queres aqui, amiga? O que a gente imagina? A gente começou a fazer uso da casa, sentado ali, e se arrepiando inteiro, com as ideias. Isso vai estar aqui, isso vai estar lá. Eu acho que eu quero assim, vamos lá, referência. Ali a gente fez o nosso briefing na casa. Entendi. Isso foi uma experiência muito incrível. Eu tive fazendo no escritório, trazer uma planta para mim. Aí, tá, beleza, o que tu quer? Eu gosto disso, gosto daquilo, beleza, a gente entrega, é cobrado como escritório, né? Não, ali... Foi bem natural, assim, o processo foi rolando. Foi rolando. E teve uma outra cliente que daí... depois eu entro nesse detalhe com essa cliente, mas teve uma outra cliente que foi assim, que ela mora num apartamento que toda a família viveu, digamos assim. E que hoje a família, os filhos já se casaram, já têm suas vidas.
e ela vive com o marido nesse lugar que tem tantas referências. Sim. Tu imagina tu chegar num lugar desse e fazer modificações. Ah, não sei, eu sou mãe, eu acho que também ia sofrer. Claro! Seus filhos saem de casa, é a síndrome do ninho vazio, tudo que tá embutido ali, entendeu? Tipo, um dia ela fez aquele quarto, ela escolheu os materiais, o tempo passou, as crianças viveram ali. E viver ali, ela agora está desmanchando para fazer outro, né? Digamos assim, outro quarto, do qual aquela pessoa já não mora. Mas ali, tantos sentimentos que vêm, qual o cuidado que a gente tem que ter isso, né? E isso também vem os processos de resistência. Ah, não sei se eu quero mudar isso, não sei. E tu tem que entender que aquilo ali vai maturando durante o projeto. Essa coisa do projeto muito rápido, né? O projeto muito rápido, ele empobrece muito a relação, porque a gente só entrega, né? A gente vira desenhista. Vira desenhista. A coisa de conviver com a pessoa, ir lá, conversar sobre a casa e tudo e tal. Ver as necessidades reais, ver as necessidades reais, ver as dores reais, mas é onde isso tu também, pode amigo. tocar, como tu pode tocar. Porque, às vezes, tu vê que a pessoa necessita de uma mudança. Mas é um outro público, é isso que eu tô falando. É um outro público. É o público que já vem com o negócio prontinho, assim, tipo, faça... Ah, não. Não é mais o nosso público. Não dá nem tesão, seria a palavra. Tesão é a Pode usar essa palavra. palavra. Porque é uma pessoa que não vai valorizar o teu trabalho como arquiteto. Não, como ele não criador, quer um assim, arquiteto, como ele quer artista. Não, ele quer um desenhista, né? Uma reprodução. Exato. E aí tá tudo bem também, só que não é mais a nossa pegada, né? Um outro ponto da resistência interessante que eu vivenciei assim na experiência até com a Casa Iemanjá foi do tempo também. A Marcela, ela estava saindo de um apartamento, de um ambiente todo higienizado, né, perfeitamente, para ir para uma casa que tem uma relação com a rua, com o terreno, que entra seres, né? Entra aranha, entra, sabe? Todo tipo de bichinho que, né? Ela não estava muito acostumada com isso. E o próprio funcionamento da casa, que o apartamento dela tinha esquadrias de PVC, agora ela foi para uma casa que tinha esquadria de madeira, o funcionamento daquilo. Então, no começo, ela quis fazer uma grande transformação na casa, e eu achava que a arquitetura, imagina, as esquadrias da casa era toda em canela. Ah, né? é tão triste não quando a pessoa não tinha como, valoriza, né? É isso. Porra, nem tem mais essas esquadrias de canela. A pessoa querer botar alumínio. Digamos assim. Nossa, dá uma palpitada, né? Dá. Mas entra um lugar assim de calma, eu vou dar o tempo dela. Eu não vou dizer não vamos botar. Não pode ser assim. Tu tem que entender que a pessoa tá no processo dela. Não vamos fazer isso, não pode. Isso aí tu já cria um embate ali. Aí ela vai querer fazer porque eu tô pagando e eu que mando. Pode acontecer esse lugar, com certeza. E então, não, amiga, então tá, vamos lá, a gente muda, vamos ver um modelo. Mas daqui a pouco ela foi sozinha na casa, ela foi ver de novo, ela disse, não, Zé, as portas estão ótimas, estou adorando. E hoje ela ama, digamos assim. Tipo, É o conviver com o tempo. Conviver com o tempo. Dar tempo para as coisas acontecerem, né? Tipo, que é um lugar muito difícil dentro da nossa profissão, da demanda e tudo, da ansiedade. Vem muito sem tempo, às vezes já meteu um pedreiro lá dentro. Já meteu o pedreiro lá dentro. Chama assim, meu pedreiro já tá aqui, é só tu fazer esse daí já... Esse aí eu já não atendo mais. Não tem como, porque a pessoa já vai tá atropelando tudo. E aí, assim, é igual conhecer uma pessoa. É verdade. Conhecer uma casa é igual conhecer uma pessoa. Totalmente. Tá? Tu vai lá e talvez de cara tu não goste de algumas coisas dela. Sim. Ou tu não vai com a cara dela de cara, né? Ou às vezes tu vai e tu super amou de cara. Mas aí tu vai convivendo e vai vendo os defeitos ou as qualidades. Vai vendo tudo, vai aparecendo o ser ali, né? Vai aparecendo. Tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. E aí tu vai decidir se tu vai continuar convivendo com aquilo ali daquele jeito ou se tu vai... Né? No caso da casa dá pra mudar e aí tu muda se tu quiser. Isso aí, claro. Tem umas coisas que aparecem assim, né? Tipo, eu não gosto de palhinha que lembra a casa da minha avó. Eu não gostava da minha avó. Tipo, olha como o emocional tá vinculado, né? Totalmente. A gente tá ali, meu Deus, é isso, né? A casa é a pessoa, né?
é o seu ninho, é sua segurança, né? Exatamente. Modificar isso exige cuidado. Exatamente. A gente está muito num processo de falar de casa, mas assim, a gente pega alguns projetos também comerciais aqui e eu coloco assim, Sim. não é só a casa não, gente. Não é só a casa não. É o espaço. Então assim, muito que eu falo pro meu cliente do comercial é o seguinte, o projeto não pode ser para você, para você é a sua casa. Sim, total. O seu projeto é para o seu público. Claro! Então você tem que... Quem que eu atendo aqui nessa... Quem é meu público dessa loja, desse rolê comercial aqui? Né? Ou da minha clínica e tal. Quem que é o meu cliente em potencial? É essa pessoa que eu vou atender. Não é você que é o dono. O seu gosto aqui não importa. Sim. Entendeu? E aí, assim, é mais fácil da pessoa entender isso porque o processo ali é mais vinculado a dinheiro. E aí, quando a pessoa entende assim, se eu fizer isso, eu vou atender meu público e vou ganhar mais dinheiro, então eu vou fazer, sabe? Tá vinculado ao sucesso, tá vinculado ao sucesso. Então é um pouco mais fácil de colocar em prática, vamos assim dizer. Né? E também porque rola umas coisas bem estereotipadas também, né? Tipo assim, feminino, público feminino. Então eu vou usar rosa, eu vou usar não sei o que. Tipo assim, sabe? E aí você uns pré-ditos, assim. Aí você vai assim, não, vamos conversar aqui real. Quem é o seu público? É que o comercial, imagina, vou só te colocar tem coisa pior que tu ir num restaurante com luz branca, amigo. Nossa. Meu Deus! Não, e assim, parece que você tá no dentista. Numa clínica. E não valoriza em nada nem o teu próprio produto, porque tu olha aquele feijão feio. Ele ficou feio, ele era bonito, mas ficou feio. A coisa, tipo... ficou esquálida. É tampo de granito na mesa e luz branca. Meu Deus, parece que eu tô num congelador. Hoje eu faço muito pouco comercial, quase nem faço. Uma vez, tipo, um escritório de psicologia, uma coisa assim que é um cafufinho, que tem que ser uma coisa gostosa. Tem que ser uma coisa que abraça, eu toco, assim. O comercial eu não entro muito, mas, né, já fiz e foi legal, mas sempre com essa pegada do acolhimento, né? De quem vai chegar ali, né? Sim, porque é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência. Não adianta dizer que não. Hoje em dia todo mundo está comprando experiência. Claro, é isso. Quando vai num lugar, né? É o que tu não tem a extensão da tua casa. Se tu for ter o que tu tem na tua casa ou pior, tu não quer ir lá, tu não se desloca. Tu vai tomar um café, tu vai tomar um chá, vou tomar um chá. Tu já sente que tem que ser um lugar tranquilo, de boa, tu chega lá. Tem um chá diferente, uma sensação, vou trabalhar lá. Eu vou num espaço ali, numa cafeteria, trabalhar de lá. Cara, se não tiver um lugar confortável, você não volta lá pra fazer, entendeu? Não volta. E aí você não indica, e aí, sabe? Tipo assim, pode até ir pra frente um tempo, mas morre, né? Morre. Isso. Não pega afeto. Não pega afeto, exatamente. Não constrói uma coisa próxima, né? Não conecta com a pessoa. Então vamos fechar. Aqui, essa é ótima, tá? Como podemos trabalhar os nossos projetos levando cada vez mais em conta as individualidades humanas? Ou seja, como é que a gente que está nesse percurso, eu e tu, num caminho muito próximo de trabalhar um projeto muito personalizado e humanizado, considerando as questões humanas, como é que a gente vai fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, sempre, cada vez mais? Eu acho que a gente tem que ter, primeiramente, muito conhecimento sobre nós próprios, sobre também as nossas resistências, nossos processos, e depois o outro, aquele que nos chama, que nos convida, conhecê-lo também. Tentar nesse processo de uma anamnese, já que a gente falou de psicologia. Isso, eu sempre falo que eu faço uma anamnese. É uma anamnese, para quem não sabe, é o histórico da vida da pessoa, né? Trazer a identidade, no caso para arquitetura é isso, né? Não tá ligado às pautas, não vou ali para ver se a pessoa é depressiva ou não. Não vou com esse intuito de fazer esse diagnóstico, mas sim da sua história, das suas relações, isso, não uso palhinha porque a minha avó me lembra a minha avó, ou uso porque lembro, uso porque gosto, ou não uso porque não gosto. Porque é difícil todo esse processo. Além de tudo, a relação com aquele espaço, né? Sim. Fazer todo esse levantamento dentro do possível, dentro do que também a pessoa libera para ti, porque durante a obra tu vai conhecendo mais, durante o processo é um namoro, né? A gente vai se conhecendo, vai trazendo. Mas a gente
se conhecendo, a gente sabendo de nós, a gente vai estar mais sensível a esse olhar. A escuta do outro, né? Humildade, né? Digamos, nesse sentido, né? Não partir da gente, eu acho que um ponto muito específico que eu vejo, a gente tem que ter, assim, mais... sair da postura de o criador, né? Digamos assim, e ir mais para a postura de nós criamos. Sim, entendeu? E nisso daí eu até acrescento o seguinte, quando eu coloco, eu sempre boto, né, o processo de projeto aqui dentro do Afeta, ele é construído em conjunto. Se o cliente não se dedica para esse processo de projeto, eu, Mirella, sozinha não faço milagre, não faço acontecer, porque precisa da tua dedicação junto com a minha, sabe? Se não tem essa troca, como tu falou, o projeto fica pobre, porque a gente não tem da onde partir, né? Não tem da onde partir. E aí nessa onda de autoconhecimento, do que eu consigo entregar e do quanto que o cliente se doa, porque é isso também, tem momentos que o cliente não quer se doar. E aí a gente também tem que aceitar que aquela pessoa ali não quer entrar no teu processo. Seu limite, aquele ali é o limite dela, entendeu? E cabe também a gente aceitar ou não. A gente pode aceitar, enfim, a pessoa pode trocar de arquiteto, existem mil formas de configurar isso, né? Mas com isso eu também, eu entrei num processo de assim, eu não sou perfeita. Nossa, amiga, isso sabe? A gente tem que ter... Eu não consigo atingir a perfeição que eu desejaria, porque eu sempre fui chatíssima de querer entregar qual é o meu melhor, o que é o máximo que eu consigo. E aí nisso me quebrava muito, sabe? Me quebrava muito, porque assim, sabe quando tu entrega o projeto, fica assim, podia ficar melhor, podia ficar melhor. Eu sempre achava que podia ficar melhor, mas é que aquilo ali foi tudo que eu tive de condições para fazer com que a pessoa me deu com o que eu tinha, entendeu? É isso. Então, assim... essa questão da perfeição é uma coisa que eu abandonei. Amiga, isso é tão E foi maravilhoso. Foi? Abandonei e foi maravilhoso. Porque hoje eu consigo construir coisas melhores. Sim, porque... Coisas muito melhores. Pode ser até clichê, mas a gente se liga mais no processo do que no final, assim. E daí a gente se relaciona mais com aquilo, quem sabe. Porque quando a gente está muito ligado ao final, ao que vai ser... tá lá, digamos assim, o objetivo do rolê, tipo, a gente só tá vendo aquilo, digamos assim. Mas todo o processo, tudo, tanto os positivos como os negativos, resultam naquele rolê. Tempo de obra, tempo de execução, escolhas, é o que a gente pode entregar. E a gente se perde nisso, porque existe a nossa identidade que a gente quer manter, digamos, no nosso projeto, a nossa questão de assinatura, que também é um lugar que eu meio que abandonei. Eu abandonei. Eu tenho as minhas preferências, mas eu atendo diversos tipos. Eu me preocupo mais com a relação hoje do que propriamente a linha do projeto. Eu acho que a minha assinatura é a minha meu contato, minha relação. Essa é a minha assinatura. É isso aí. Entendeu? A minha assinatura não é o meu estilo. Não, é a história que a história que eu vou contar junto com o cliente. Essa é a minha assinatura. Isso é muito rico. Então, para fechar e amarrar aqui nosso assunto, o que é que tu diria da nossa linha, da tua linha, da minha linha? Eu digo da minha linha. De projeto, assim. De projeto, que o que eu entrego é um contato humano ali, uma relação humana que se estabelece, entendeu? É um projeto de relações. Sim. A questão da linha, assim, geralmente quando se fala sobre a linha de projeto, né? Qual estética? Moderno, que é a tua linha, contemporâneo, né? é clássico. O que assina a tua assinatura, né? O que é que tu assina? O que é que eu assino? Eu digo pra ti, amiga, não tem mais uma linha, assim. Eu tenho minhas preferências dentro dos sabores da arquitetura, das estéticas, mas eu acho que a linha, ela tá na relação com o outro. Essa é a minha linha, que eu acho que tá muito dentro do que tu crê. A linha é a relação que se estabelece. É a relação que se estabelece, é como você vai proporcionar ao outro a construção do seu lar, da sua casa.
né? Se é assim, a gente dá nossas pitadas ali, né? As nossas compreensões de profissional, mas a linha é muito o dizer do outro, porque o outro está se expondo, né? Sim. A casa do outro é a exposição do seu ser, né? Digamos assim, diz muito sobre. Eu acho que a linha é a união técnica do que eu posso trazer com a união daquilo que o cliente tem emocionalmente para me dar. Ah, perfeito. E aí eu crio um projeto. É ali que nasce o projeto. Bom. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu receber o Zé aqui e a gente vai fazer cada vez mais, tenho certeza. Vamos fazer outro. Temos muita pauta, né? Ah, vai ter pauta isso. ainda. A gente ainda vai fazer várias pautas, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Amigo, muito obrigada, tá, por ter vindo. Eu amei, foi ótimo, foi muito massa. Só que você tá ligado que a gente esqueceu, né? A gente falou que não tinha nome no episódio, a gente falou, foi embora e a gente não botou nome no episódio. Cadê que nome do episódio, amigo? Não traz nenhum tipo de... Eu ia falar uma outra coisa que eu resolvi não falar. Falei, vou guardar pra mim, dá uma segurada. Eu ia falar que, tipo assim, tu tá num necrotério. É isso, com certeza. Não, aquela mesona de muito inox. É isso. Muito inox. Muito inox. Muitos gavetões, parece que vai abrir e tirar um corpo ali e preparar meu isso. feijão. Bota isso, não bota.